Desculpa pelo atraso, mas não poderia faltar, mesmo chegando na correria, pegando trânsito de 2 horas e meia de São Paulo. Graças a Deus, novos caminhos, novas motivações e sempre destinado a Ele, né? Nosso propósito não pode perder. Então é isso que nós seguimos, é isso que eu sigo, é isso que o Davi segue e sempre vivendo um propósito. Tá bom, hoje é o nosso último episódio da série desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua ressurreição. E hoje, não sei se vai dar para falarmos tudo hoje, talvez hoje seja o capítulo mais longo, mas hoje nós vamos falar do último episódio, os últimos passos de Jesus Cristo e também da sua crucificação e da sua ressurreição. Davi, estou te chamando aí, irmão. Antes de mais nada, Pati Lima, Peninha, Dr. Fábio Pena, Dr. Reinaldo, boa tarde a todos, obrigado pela participação. O grande Davi entrou. Bom, meu E amigo, aí, meu meu irmão. irmão? Boa tarde, Deus abençoe. Boa tarde, amém. Temos um tempo de reflexão abençoado. Amém, se Deus quiser. E aí, como você está? Você está bem? Graças a Deus, tudo bem. Mesmo? A Trabalhando muito? sua câmera tá fechada aqui para mim. Tá fechado? Como é que tá aí para você? Câmera? Tô parecendo aqui tudo escuro. Depois confirma só se estiver tudo bem. Vê agora, Sem problema. Continua escuro. Não, para mim Pessoal, não. Peninha, Reinaldo, Pati Lima, Stephanie deve entrar agora também. Só dá uma olhada na câmera aí, por favor. Ver se está tudo ok. Fernanda Araújo, boa tarde, seja bem-vinda. É só minha câmera? É que eu sou feio mesmo, Davi, então vamos com a câmera fechada por enquanto. Mas eu te ouço normalmente. Aqui tá parecendo normal, vamos ver. Tá, te ouço normalmente, sem problema. Então, beleza. Sei que é o destaque aí da parada. Que é isso. Davi, nós falamos lá do nascimento, né? Depois nós falamos um pouquinho das obras, falamos das mensagens e agora a gente vai para um momento triste, mas eu acho que acaba vivendo, não tenho certeza, acaba voltando um momento feliz, né, no final. Vamos orar? Vamos sim, vamos orar sim, em nome de Jesus. Você quer orar? Quer deixar para o final? Quero. Eu queria. Você me ajuda? Eu não sei orar muito bem, não. Vou pedir compreensão do pessoal. Mas você me ajuda? Posso iniciar e você finaliza? Claro. Então vamos lá. Vamos orar em nome de Jesus. Deus nosso Senhor, eu agradeço pelo dia de hoje. Eu agradeço por estar presente aqui em mais uma live, falando do propósito que o Senhor nos desenvolveu, do propósito que estamos aqui cumprindo, em nome do Senhor. Como dizia o Evangelho de Lucas, né? Declarai o nome do Senhor a todos, é o que nós estamos tentando fazer. Abençoe todas essas pessoas, abençoe nossos familiares, abençoe todos os enfermos, né, que sempre necessitam do Senhor, enfermos tanto espirituais quanto enfermos estruturais mesmo. E eu peço a bênção no Senhor aqui na terra, que o Senhor faça o seu reinado aqui da melhor forma possível, e pode ter certeza que aqui o Senhor possui grandes servos. Não falo somente de mim ou do Davi, mas também de todos que estão assistindo. São servos e discípulos do Senhor e prontos para combater essa guerra em torno de paz, luz, luta e muito amor. Então, obrigado por tudo. O que eu poderia pedir seria somente sua bênção e agradecer sempre por sua presença, e que hoje que seja feita das suas palavras as nossas palavras.
Amém. Amém. Vamos continuar orando, Senhor. Nosso Pai, nós entendemos exatamente isso, Deus. Oração não é algo que decoramos, que planejamos palavras, não, é algo que vem do nosso coração. E isso porque a sua palavra nos garante que o Senhor sonda e conhece os nossos corações, Deus. Meu pedido, minha oração nesse momento é para que o Senhor possa estar contemplando, Deus, o coração de cada um nesse momento. E ao fazer isso, Senhor, o Senhor vai entender, vai conhecer, Deus, se existe algum caminho mau, e o Senhor vai nos guiar pelos caminhos eternos. Pai, obrigado por essa tarde, que todas as palavras faladas, as reflexões feitas, Deus, sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, porque só assim, Deus, nós seremos tocados e entenderemos a vontade do Senhor e caminharemos, Deus, para entendermos qual o propósito do Senhor e para vivermos uma vida verdadeiramente com propósitos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Enquanto isso, entrou a galera aí. Eunice Santos, a Stephanie, Anamile, Cláudio Júnior, Laine, Rosângela, um beijo para todos, boa tarde, vamos viver com propósito. Stephanie, só fala conosco, por favor, se minha câmera está funcionando ou não. Davi continua sem me ver, né, Davi? Continuo. Não, porque coisa infelizmente. A gente toca depois. Davi, e aí? Nós falamos um pouquinho da ascensão de Jesus Cristo, né? Rosângela, a gente que agradece pela presença, Rosângela, Adriana. Stephanie falou que tá me vendo. Então, problema aí, o pior aí nessa câmera. E nós falamos um pouquinho da ascensão de Cristo, né, Davi? A ascensão de Jesus, tanto pela sua obra, quanto pelas mensagens, quanto pelos milagres. Jesus se tornou muito popular, né? Principalmente em Jerusalém, ali passando por Belém, óbvio, né? E a partir daí, Jesus, nós até comentamos no último episódio que existe o lado bom da popularidade, né? E existe o lado ruim da popularidade. E Jesus, apesar de ter sido uma pessoa muito agraciada, né, por toda a população, pela maioria da população, também foi muito perseguido por essa população, né? E ele, antes disso, ele já sabia exatamente do seu destino e ele meio que vai contando aos poucos isso para seus discípulos para os prepararem, né? Como foi isso, assim, Davi? Como ocorreu a cronologia? Conta um pouquinho aí pra gente aí. Sim, então, é interessante o que você falou sobre popularidade e, posteriormente, sobre rejeição. Por quê? Porque o Antigo Testamento fala sobre uma promessa de um rei que viria. Um rei viria no jumento, né? Declarando, não é isso? Isso. Agora, mesmo com essas dicas proféticas, vamos dizer assim, montado num jumento, mostrando que ele viria e seria rei de fato, mas ainda não no sentido em que nós entendemos um reinado, no sentido político, no sentido bélico, né, militar, sendo literalmente inimigos terrenos. Então, naquele contexto da vida de Cristo como homem, Roma era o império mundial na época e o povo, os judeus, eles viviam sob um certo jugo romano, pagando impostos, enfim, e com outras questões. Então, a expectativa dos judeus, olhando para essa promessa, para o cumprimento dessa promessa, né, em direção a Jesus, seria que, se Jesus for, pensamento judaico da época, se Jesus for o Messias, ele vai nos libertar do jugo romano. Então, essa, de fato, foi uma decepção, que Jesus ele veio para libertar o homem, mas, em primeiro lugar, libertar do jugo do pecado, salvar o homem
homem do pecado e conduziu o homem à vida eterna. Esse é o acesso ao reino. Jesus voltará novamente para que ele possa cumprir com várias promessas, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. E aí, nesse momento, ele volta em breve, nós cremos, para destruir todo o sistema desse mundo que jaz no maligno, destruir o anticristo, falso profeta, enfim, mas isso é um assunto para outro momento. Nós estamos falando sobre a vida e entrando na última semana de Jesus, pensando nessa cronologia, nós vamos perceber que no domingo anterior, né, o último domingo da sua vida como homem na Terra, Jesus ele entra em Jerusalém e ele é aclamado como rei. Então nós vemos isso, Ele por tinha, exemplo, perdão interromper, ele tinha avisado isso aos discípulos, né? Ele tinha avisado que ele iria no jumento, se proclamaria como rei, né? existem promessas. Por exemplo, o profeta Zacarias, no Antigo Testamento, ele vai falar sobre isso. O profeta o profeta Miqueias vai falar, no capítulo 2, 5, por exemplo, sobre o seu nascimento. Então, existem promessas em direção a isso, em direção à sua humildade, a sua forma de tratar com o povo, e o povo não entendeu. Não entendeu. A Jesus Stephanie fala um pouquinho disso, né, Davi? A Stephanie fala que talvez o povo não tenha compreendido sua estratégia, né? Eu não sei se é da sua época, eu tenho certeza, que nós somos mais ou menos da nossa época. Mas Bob Marley falava que o único jeito de combater, né, a guerra era com amor e paz. E se quem proclamasse a guerra ou proclamasse o horror não descansava nem um dia, ele também não poderia descansar. Por isso que ele sobe no palco após ter sofrido um tiro. Obviamente que eu não estou comparando Bob Marley a Jesus Cristo, mas eu estou falando exatamente do entendimento da estratégia que as pessoas não compreenderam, né? Jesus Cristo também tinha um pouco dessa estratégia, além da estratégia de libertação, né? Além da estratégia de liberdade. Era proclamar o amor, dar a outra face, era ser genuíno, não cometer pecado, né? Igual a Stephanie falou, que era para libertar as pessoas, achavam que era para lutar. E não era para lutar com faca, né, ou com espada, era justamente para ter todo o povo liberto do pecado. Né? Exatamente, exatamente. E o povo não entende isso. A expectativa era de um líder político, mas Jesus ele vem como rei de um reino que fazem parte desse reino pessoas transformadas, pessoas libertas do pecado. Então, Jesus veio mostrar e possibilitar o acesso a esse reino. E nós falamos sobre o seu nascimento, sobre sua hegemonia como aquele que fazia milagres, como alguém que era ouvido pelas multidões, né? Porque tinha autoridade para ensinar e para falar. E, como você comentou no início, toda a popularidade, ou no caso de Jesus, a popularidade, trouxe também um certo tipo de perseguição e rejeição, principalmente por parte dos religiosos, e a frustração, digamos assim, de um povo que não entendeu a obra completa do Senhor, apontando para a sua morte na cruz. Então Jesus, ele, no domingo anterior à sua morte, ele entra em Jerusalém, lá em Mateus 21 fala sobre isso, e ele, ao entrar em Jerusalém, montado, né, como se falou, num jumentinho, ele é aclamado como rei. E a palavra dita ali é Hosana, que significa salva-me ou salva-nos. Então, as pessoas olharam para esse rei, ele foi aclamado, né, pelos homens, pelo povo na época, e o pedido era salva-nos. E foi de fato o que Jesus fez, Era pelo mas não maior uma número da salvação de jogo população, romano. Davi? Foi? Era pelo maior número da população ou não? Você tem essa informação? Não, não era pelo maior Não, número da população, era
provavelmente pelos seus seguidores e uma parte das pessoas que ah, estavam ali, a parte da multidão, né? A multidão era composta por seguidores de Jesus e, digamos assim, curiosos. Quem é esse grande homem que faz milagres? Outra parte por necessitados. Eu preciso de alguma coisa, então eu vou lá para ver se eu consigo realmente obter. Mas religiosos e pessoas de outros lugares do país, vamos dizer assim, da Judéia, não estavam lá, da própria Galiléia. Então Jesus está Políticos, entrando em não, também Jerusalém. não. Oi? Políticos, nada disso. Né? Nada Grandes disso, nada disso. autoridades, não. Com Né? grandes autoridades não, com pequenas exceções. Nós ouvimos falar, por exemplo, ah, em João capítulo 3, a respeito de Nicodemos, que era uma autoridade na época religiosa. Ouvimos falar de Jairo, Jesus ressuscitando a sua filha, uma outra autoridade na época, mas casos pontuais. A essência, né, o saldo era de rejeição em relação a Jesus. E aí ele passa por essa semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, confrontando religiosos, abençoando vidas, fazendo últimos sermões, discursos, contando parábolas também. E ele chega até a ser ungido pela irmã de Lázaro, aquele Lázaro que nós falamos semana passada, que havia sido ressuscitado. Ele chega a ser ungido. Marta, né? Maria, por Maria. Maria. Ele chega a ser ungido, e ele chega a dizer, esse ato profético que está acontecendo, ele é algo que está apontando para a minha morte, em questões de perfumar o corpo e coisas do tipo, tradições da época. Jesus está falando que ela está fazendo agora é algo que, na verdade, vai ter um cumprimento maior com a minha morte. E aí Jesus, ele no último dia, na quinta-feira, ele já começa os preparativos, ou ordenar os seus discípulos para os preparativos da Páscoa e do jantar da Páscoa. E aí nós vamos perceber, lá em João capítulo 13, fala mais detalhadamente sobre isso. Jesus participando de um jantar que os judeus eles fazem até os dias de hoje, eles chamam de Seder da Páscoa. E dentre muitos rituais que acontecia nesse jantar, e como era um jantar da Páscoa, tudo era simbólico, apontando para os acontecimentos literais, a saída do povo de Israel, o povo dos hebreus ainda, né? Porque não era uma nação constituída, então dos hebreus do Egito. Então aquele último jantar que nós comentamos nas lives passadas, com o cordeiro sendo morto, com o sangue sendo passado nos umbrais e na verga das portas. Então cada pequeno detalhe era composto por esse jantar. Ervas amargas, apontando para o sofrimento do povo, como escravo ainda no Egito, enfim. E existiam alguns momentos em que cálices de vinho eram tomados. E existia um momento também em que um pão ele Pão não era fermentado, ingerido. Foi? né? Pão não Não fermentado, né? fermentado. Não fermentado. Isso porque o povo, quando sai do Egito, eles fazem lá pães e a ordem foi: faça pão sem fermento. Até porque não ia dar tempo, né? De ficar deixando a massa descansar para depois confeccionar o pão, enfim. Então eles estavam com pressa. A saída era com pressa, porque eles eram escravos e estavam saindo do Egito com pressa. Então não haveria muita lógica deixar um pão fermentado, uma massa descansando, enfim. A ideia era mais ou menos essa.
E pecado na Bíblia, ah, em algumas aplicações, no Novo Testamento, por exemplo, faz referência ao pecado. Então, o fermento, fazendo referência ao pecado, o pão não fermentado, no momento da libertação do povo do cativeiro no Egito, é uma referência espiritual, vamos dizer assim, querendo dizer que a libertação do povo, o povo de Deus, do cativeiro do pecado, ele precisa ser continuado sem pecado. O pecado não faz parte mais da vida de um povo que foi liberto pelo Senhor. E Interessante, isso né? Toda essa estamos falando explicação. de 2 dias antes, né, Davi? Segunda-feira, Então, né? estamos falando da Da quinta-feira. quinta-feira. Da quinta-feira, Jesus preparando, ordenando os seus discípulos para conseguirem um local para eles participarem do jantar. Sim, sim. E aí eles preparam todo o jantar, e aí vale dizer aqui que os horários de um dia para os judeus, eles são diferentes dos nossos horários. Então, o nosso dia começa à meia-noite, na metade da noite, né? Sim. E termina na metade da noite. Para os judeus, aí você sabe, né? O dia ele começa no iniciozinho da noite, né? Já entardecendo, início da noite, e termina no início da noite também, após 24 horas. Por isso que existe a lenda que lá não escurece, né? E isso porque, se formos ler Gênesis capítulo 1, nós vamos perceber que a criação foi e houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, os judeus entendem que o dia começa finalzinho da tarde, início da noite e termina no final do dia, claro, né? Sim. Então, quando Jesus ele participa, quando a sexta-feira começa, Jesus ele participa desse jantar. Só que a sexta-feira começando, para nós, né, se fôssemos transportar o dia, aquele dia, para o nosso tempo, seria na nossa quinta-feira à noite Tá. ainda, entendeu? Então Dá seria para a entender quinta-feira isso, né? santa. Seria quinta-feira à noite para a gente, por Que, exemplo, que quinta-feira. popularmente é chamado de quinta-feira santa, é isso? Eu, eu não conheço muito essa expressão, não. Quinta-feira Santa existe? Eu não conheço. Na igreja católica e tudo, existe Falado, né? quinta-feira e sexta-feira santa. Provavelmente Ah, você seria o que antecede a morte de sim. Jesus, né? Você está falando de quinta, você vai falar de sexta, provavelmente seria Quinta-feira isso. Santa, O pessoal sexta-feira da corrige a gente aí Paixão. se eu estiver errado, por favor. Eu desconheço mesmo, mas seria Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Tá? Paixão, né? É Sábado de isso, Aleluia, é que disso aí. fala, né? Seria, Ah, tá, seria tá. mais ou menos isso, né? Entendi, entendi. Exatamente Sábado isso. de Exatamente isso. aleluia, né? Sábado de É Aleluia, domingo da alguma coisa do ressurreição. tipo. Né? Isso aí. Então, o jantar preparado tem dois ingredientes interessantes lá nesse jantar da Páscoa. Todo mundo estava olhando e lembrando dos acontecimentos lá na época de Moisés, 1500 anos antes aproximadamente. Todo mundo pensando e lembrando do povo cativo no Egito, e Jesus trouxe com isso o, o verdadeiro sentido do que aconteceu, o cumprimento, né? Jesus ali estava mostrando que ele era o antítipo, uma linguagem teológica, né? O tipo foi o acontecimento histórico lá no Egito, a libertação do povo, e o antítipo, o cumprimento, foi com Jesus, o sangue de Jesus sendo suficiente para redenção, para salvação. E aí Jesus ele pega o pão e ele fala, esse pão que representava o cordeiro para os judeus, cordeiro que foi morto lá, e o seu sangue derramado, esse pão, Jesus fala, esse pão, na verdade, ele é o meu corpo entregue por vós. E Jesus pega o cálice de vinho, que era uma representação do sangue do cordeiro, e ele fala, esse cálice com vinho
é o cálice na nova aliança no meu sangue. Uma aliança que eles tinham, né, uma antiga aliança, onde o perdão era conseguido através da morte de animais, e o derramamento de sangue. Jesus está falando agora, a minha morte e o meu sangue sendo derramado será suficiente para a salvação de toda a humanidade, e essa morte será única, esse sacrifício será único, não continuamente como era feito na antiga aliança. Então esse cálice com vinho representa a nova aliança no meu sangue. Antes Isso mesmo ele de morrer, refere a um êxodo, Davi? sim, Sim, a nova aliança seria porque a antiga aliança seria o êxodo, é isso? a antiga aliança ela comportava morte de animais. A regra era, para obter o perdão, tinha que haver derramamento de sangue, perdão de pecados. Existia um caso ou outro que envolvia água para purificação, mas a essência era, para haver perdão de pecados, sangue tem que ser derramado. Só o Interessante que isso pessoal, acontece. só o pessoal saber, né, Davi? Você me corrige se eu estiver errado, o êxodo foi quando Moisés, né, acabou levando junto com a população, né, saindo de Jerusalém, e com a população ele também pegou um cordeiro, sacrificou o cordeiro, que o anjo da morte passaria, né, matando um por um, e aqueles que tivessem o sangue na porta, o anjo da morte não passaria na residência. Mais ou menos isso do Êxodo? Isso, o povo estava no Egito, os hebreus estavam no Isso. Egito, e cada família deveria sacrificar, matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais e na verga da porta, né? Nos umbrais e na verga. Olha, faz até um sinal, né, de cruz. Olha Fazer que uma cruz, na verdade. Você interessante, viu né? que dá E online? Você viu que dá online? a, a Thierry, Tierinho, pô. isso, Tierinho, tá um online beijo, conosco. Thierry. Sidney entrou aí Deus abençoe. também, tá online conosco. Então, quando Jesus fala da nova aliança, que ele complementa tanto o vinho com o pão, que seria a carne, e o Isso, vinho, seu sangue, ele remete ao êxodo, que agora sim o reino seria nosso, né? Quem sou eu para falar nosso, mas seria nosso porque somos não, filhos dele, né? Então o reino seria nosso agora. exatamente. E Jesus estava falando com isso, que assim como esse povo que estava escravo, que era escravo no Egito, ele foi liberto por Deus, nós também, através do sangue de Jesus, através da sua morte, escravos. Eu falo nós, assim, a humanidade escrava do pecado, ela, através do sangue de Jesus, ela tem a possibilidade dessa salvação, dessa libertação, ok? E acesso a esse reino, cujo rei é o próprio Jesus. E isso é a Glória a Deus por isso. última ceia, é isso? É a última ceia. É a última ceia. Aí me É a última explica que eu ceia, é o nunca último entendi. jantar. Me explica que eu nunca entendi isso, por favor. É Pedro do seu lado direito, João do seu lado esquerdo, é isso? E Judas na sua frente? Como que é isso? E cada um, Nós temos, óbvio, tem sua lógica, né? nós temos pinturas, E né? Pinturas é, que tentam mostrar o que na época não existiam formas não existiam fotografias, enfim. sim, Mas a Bíblia não fala a disposição dos discípulos, entendi. né? Onde cada um estava sentado. O que a Bíblia diz, por exemplo, é que quando Jesus, nesse jantar, nessa última noite, ele vai dizer assim, ó, um dentre vós vai me trair, vai ser o traidor. E aí, a, a palavra que chega até João vai ser a seguinte: olha, pergunta para o mestre quem vai ser o traidor. E aí João reclina a cabeça sobre o peito, né, sobre Jesus e pergunta, mostrando intimidade. Ou seja, então João nós podemos dizer que estava ao lado de Jesus para Sim. conseguir reclinar a cabeça. Mas os outros nós não temos muita. É claro que Pedro poderia estar pela sua Intimidade. frequência, intimidade, frequência nos relatos bíblicos.
Tiago, né? Pedro, Tiago e Sim. João, dos 12, eram os mais próximos a Jesus. Em alguns momentos, Jesus, por exemplo, ele foi orar e ele levou consigo seus discípulos, depois separou Pedro, Tiago e João, enfim. Então, existem, talvez esses três estivessem mais próximos, enfim. É, Foi mais ou menos e o Los isso. Angeles, inclusive, complementou o que você falou, não tem isso na Bíblia. É, Isso daí é leitura complementar realmente, mas como o Davi falou, né? Pelo que a gente lê, os mais próximos realmente provavelmente seriam João e Pedro, né, Davi? Com Judas em sua frente, porque depois ocorre o que o Davi vai contar agora, ocorre uma intercepção entre Judas e Jesus. Né? isso, então, aí Judas, ah, ele é indicado como traidor, porque Jesus fala, dentro daquele ritual do jantar que nós estávamos falando, existia um momento que o pão ele era molhado, né, num determinado líquido e comido, enfim. E aí Jesus fala, ó, aquele que pegar o pão comigo e molhar, né, esse vai ser o traidor. E isso acontece, mas assim, de alguma forma as pessoas não percebem, os discípulos ali não percebem. Jesus só chega para Judas e fala: Judas, você precisa fazer, que no caso é a traição, faze-o depressa. E aí Judas sai, e os discípulos, até a narrativa bíblica vai dizer que os discípulos estão pensando que Jesus estava falando acerca, lá em João capítulo 13, acerca de ele ter que ir comprar alguma coisa na cidade. Porque Judas era aquele discípulo que cuidava, ah, administrava os recursos financeiros, né, de Jesus e do seu ministério. Entendeu? Pelas características, muitos falam que era o mais inteligente, inclusive, o mais persuasivo. Né? A Bíblia fala, quando fala de Judas, cita Judas Iscariotes. Essa Sim. palavra não tem um consenso sobre o seu significado, mas alguns vão dizer que é uma referência a uma cidade. E aí Jesus teria, Judas seria natural dessa cidade, Quiriote, alguma coisa assim, e seria uma cidade na Judéia. Então ele provavelmente seria ah, um dos únicos, ou o único dos 12 que não seriam da Galileia, parte norte, E, vamos e dizer foi o assim. último. Né? Foi? Foi o último da sua geração. Né? Ele na nomeação, quando os doze nomes aparecem, ele aparece lá no último, né? Sim. Geralmente. É o último da sua geração, e depois o Davi pode falar mais à frente, mas parece também que depois da geração de Judas não houve. Jesus, como acabou com os pecados do mundo, também não houve mais descendentes, mas aí o Davi pode falar um pouquinho mais à frente. E após isso, Jesus conversa com João e Pedro, não é isso? Eu corrija se eu estiver errado na cronologia. Conversa com João e Pedro e fala: olha, vai acontecer, eu vou ser preso, né? Se eu não me engano, eu estou falando com as minhas palavras, peço desculpa por isso, Uhum. mas eu vou ser preso e depois eu vou ser levado para avaliação pública e nisso eu serei condenado. Eu realmente não me recordo se ele já fala que será crucificado ou não, mas condenado com Fala, certeza. Ele fala fala, que vai ser crucificado também, né? fala até antes. E. Oi? Não, conclui aí. Não, Conclui. Mas ele fala assim. seria mais ou menos isso. Ele chama João Pedro e fala que seria preso, estaria sob avaliação pública e seria condenado. Realmente eu não lembro se ele já fala que seria crucificado ou não. Os dois meio que duvidam dele, né? E ele não fala isso com os outros discípulos. E aí o Davi vai continuar, mas os discípulos vão descansar nesse momento. Fala aí, Davi, pra gente. É mais ou menos essa cronologia? Isso. E Jesus já teria falado antes também, antes dessa última semana Sim, vivo, sim.
Mateus 16, Jesus já vai falar, seria entregue nas mãos dos gentios, uma referência a Roma, né? E sofreria e seria morto. Então, Jesus já tinha Eu não anunciado, né? Jesus me já recordo tinha realmente da palavra mostrado. crucificado. Ele fala crucificado? Fala Fala. assim, ó, Mateus capítulo 16. Mas é interessante que. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Não, pode abrir, que vou Ó. passar mais ou menos meu raciocínio. Então ele Uhum. informa os discípulos, né, que o quanto ele sofreria. Ele sabia o quanto ele sofreria. Muitas vezes ele ora, inclusive, pelo Pai, por Deus, para não passar por aquele sofrimento todo, se fosse possível, mas se fosse para salvar e seguir a vontade de Deus, ele estaria à disposição de passar. E, por fim, só fazendo uma comparação ao barco, né, que ele anda nas águas. Por fim, nas águas ele fala, descansem, como que ele fala, descansem enquanto eu ajo por vocês. E quando era para ele descansar e os discípulos agirem por ele, os discípulos resolveram descansar. É isso, Davi? Então, olha só, Mateus, deixa eu só fechar o Por favor, raciocínio por aqui. favor. Mateus 16, 21, diz assim: Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Então, isso em Mateus capítulo 16. Jesus já estava mostrando para os discípulos que ele Isso entendia o seu isso eu cheguei a propósito, ler. Sim. que ele entendia o seu propósito, qual era o seu propósito, qual era a sua missão, né? E para alertando os discípulos para que eles não ficassem chocados, porque nós temos essa falsa sensação, né, de que algo só vai ser vitorioso, digamos assim, só vai dar certo alguma coisa quando o final acaba, né, desculpa a redundância, do jeito que nós queremos, ou com um troféu, ou com uma aclamação, nunca com uma morte, né? O final Nós é sabemos que nós impactante. Né? então a expectativa, como nós falamos no início, era de um Messias, um rei, numa liderança política para libertar os judeus desse jugo romano naquele contexto. Foi isso que aconteceu ali? Não, não foi. Jesus fez algo muito maior. Jesus liberta do jugo do pecado, né, da escravidão do pecado. Então, Jesus termina aquele jantar. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir, vamos Podemos prosseguir. prosseguir? Vamos prosseguir. Dando um momento triste aí, tô raciocinando em cima do. Tô quase vivendo um momento assim. Tô raciocinando em cima do momento. Judas sai, né? Judas, só para o pessoal contextualizar. Judas sai, Jesus chama Pedro e João, fala: Ó, vai acontecer mesmo. Já está feita a sua vontade. E o resto dos discípulos vão descansar, vão dormir. É isso? Após o jantar? Isso, ó, João capítulo de número 18 fala um pouquinho mais detalhado sobre isso. Jesus entrando em um jardim chamado Getsemane, ou Getsemane, né, como nós falamos. Jesus ele sai com seus discípulos, atravessa um ribeiro, um vale, e ele chega nesse jardim. Esse nome significa prensa de óleo, porque naquele jardim tinham muitas oliveiras, existia ali um processo de extração do óleo das azeitonas, né? João 18, Sim. a partir do versículo 1, Jesus no Getsemane. E aí ele, qual o nome? Fisiolosângela, né?
João Fisiologia. capítulo, tá, João, João capítulo capítulo 18. 18. Começa a contar, e aí Jesus, quando está naquele momento, em oração, Judas chega. Por quê? Porque Judas havia intentado, decidido no seu coração, de entregar Jesus para a liderança religiosa dos judeus, sacerdotes, enfim. Então, Judas ele combina com esses líderes e ele, a troco de dinheiro, Esse foi, provavelmente porque ele havia. esse foi o motivo, Davi? Eu ia te perguntar depois, me perguntar outra vez, você já falou. Esse foi o motivo? O Olha, dinheiro? provavelmente o motivo foi por talvez Judas tenha se decepcionado. Talvez Judas estivesse esperando de Jesus essa libertação política momentânea ali, né, na hora. Talvez ele esperasse viver o país, né, os judeus livres realmente, mas a proposta de Jesus não foi essa para aquele momento. Essa Então, resposta talvez eu tenha nunca sido uma ouvi. decepção, Essa resposta eu mas a nunca Bíblia, ouvi. mas a Muito Bíblia, a bom. Bíblia também fala que Judas ele era ladrão. Ele era ladrão no Que eu sentido ouvi que de ele era ladrão, que ele foi possuído por demônios e que era por dinheiro, mas essa resposta parece mais lógica que você deu, que a ideologia dele não era a mesma que Jesus e ele acaba se decepcionando. Né? um outro significado para Iscariotes que se tem é que talvez essa palavra faça referência a um grupo, vamos dizer assim, extremista, e que Judas fazia parte. Por isso era chamado de Iscariotes. Talvez seja alguma coisa desse tipo. Então, esse grupo também esperava a libertação, assim como os zelotes e outros ramos, vamos dizer assim, do judaísmo. Talvez esse grupo esperasse também essa libertação do jugo romano. E Judas, tendo visto que não aconteceria, se decepcionou. Mas a Bíblia também fala que Judas ele era ladrão no sentido de ele administrava os recursos do ministério de Jesus e ele roubava alguma coisa. Interessante que Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, Jesus mantém, né, esse administrador. A Aí, Stephanie falou mais ou menos o que eu tinha lido também. Davi, nesse momento, Judas estava possuído pelo espírito maligno. Ele fez sua própria vontade. É o que eu falei, Davi. Eu ouvi as 4 partes, você está me falando agora a parte verdadeira, né? A parte mais lógica parece com ideologia. Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre ladrão, assim, né? Que, pelo que você falou, fala a Bíblia. Possuído por demônios, também parece que tem alguma parte da Bíblia, mas é o que eu mais ouço, mas eu não tenho essa certeza absoluta, ou motivado por dinheiro mesmo. Existe realmente essa controvérsia ou não? olha, eu entendo, a minha opinião é que junta tudo isso e foi o que aconteceu. Talvez Judas iniciasse esse processo de traição pela decepção, Tá. pela decepção do que ele estava aguardando e ele percebeu que não ia acontecer, não era bem por aí, e aí o coração dele já começa a mudar e ele tornando-se ladrão, né, no sentido de manipular ou retirar que não deveria do ministério, tanto que quando Maria, ou quando uma mulher vai depositar aos pés de Jesus algo de valor, né, uma substância de valor, Judas teria dito: poxa, mas não poderia esse utensílio quebrado, esse óleo não poderia ter sido vendido por um valor considerável e distribuído aos pobres? Ou seja, uma falsa, né? Sim. A Bíblia fala que ele fala isso porque ele queria ter o dinheiro para roubar. É um Uma falso falsa ideologismo. religiosidade, vamos dizer assim. Falso Então, ideologismo, junta né? Nem vamos falar de religiosidade, não, né? Falso ideologismo.
e aí junta isso com a questão de um coração já corrompido, ladrão, e o fato, imagina esse momento histórico da crucificação de Jesus, talvez seja um dos momentos que nós já vivemos até hoje, um dos momentos mais importantes de toda a história da humanidade. Jesus entregando a sua vida na cruz para a salvação de toda a humanidade. Então, por mais corrompido que Judas estivesse, seu coração decidido trair, e de fato foi o que aconteceu, ele tem a sua parcela de culpa, provavelmente ele estivesse ali também sobre a influência, possessão, opressão de demônios. Eu já Muito ouvi falar de provavelmente. 4 Porque aquele momentos, Davi. momento Não era sei se muito você espiritual. concorda. O quê? Eu já ouvi No, falar de no, 4 momentos, não sei se você concorda. A criação, o nascimento, a morte e a ressurreição. você está falando que é os momentos mais importantes? Os maiores momentos da Terra. A criação, o nascimento, a morte e a ressurreição. Alguns falam, né, da morte dos dinossauros também, enfim, mas levando para a parte teológica, assim, esses 4 momentos eu ouvi falar, inclusive, um dia desse. Então, eu classificaria, né, em 3 grandes momentos na história da humanidade. Primeiro momento, no Éden, o homem sendo criado Criação, e sim. colocado no Éden, criação, primeiro. Uhum. Segundo grande momento, morte e ressurreição de Cristo. E terceiro grande momento, a volta de Cristo, culminando, enfim, nos últimos acontecimentos e o julgamento final. Então, Entendi. criação, redenção e consumação dos séculos, vamos dizer assim. Criação, redenção e consumação. Início, Sim, meio e fim. sim. Né? Início, meio e fim. É interessante pensar assim também. Numa visão Não, macro, mas né, acho que da faz uma história. cronologia muito, muito melhor, assim, né? Panorâmica, Obviamente que né? o juízo final, né, a gente acaba ainda não vivendo, né? Mas realmente é exatamente isso, né? Criação, morte, ressurreição e depois talvez o julgamento. Né? A Davi, Quando, a Stephanie pergunta se Jesus precisava sofrer tanto, né? Precisava ser morto dessa forma? Será que Jesus não fez, ou será que Judas não fez o que era para fazer? Ou seja, o que estava escrito? Eu me não, questiono então, sobre isso também, sabe, Davi? Eu me questiono bastante sobre isso. Pô, ele podia ter morrido, né? Não precisava ter morrido também. Não sei. não precisava realmente. O requisito na lei era derramamento de sangue. Então Jesus ele precisava morrer, derramar o seu sangue para se tornar um sacrifício perfeito e oferecer o perdão de Deus para a humanidade. Agora, Sim. como isso iria acontecer? Aí a gente olha para a crucificação como, como é que eu posso dizer, um processo de condenação para crimes graves contra o Império Romano. Então Jesus ele morreu crucificado porque Roma, digamos assim, através de Pilatos, entendeu que Jesus ele havia cometido um crime grave contra o Império. Teria sido um crime de sedição, né? De Ele traição, sendo né? rei, Não é? ele é É contra traição por César, não. Não, você me corrige se eu estiver errado, mas é traição por não respeitar o rei, não é? não respeita. Sim, sim. Traição por não Ele é respeitar o rei. condenado. Ele é condenado pelos judeus, sendo acusado de blasfêmia, De blasfêmia por ser o Messias, sim. seu Messias, se fazer filho de Deus, falar que era igual a Deus, Sim. e condenado por Roma por, digamos assim, traição ao império, sedição também. Então, Sim. esse foi o motivo. E aí Jesus teria ficado, após o jantar que nós falamos, ele foi, na verdade, para esse jardim, no Getsemane, e ele fica orando ali
já é, antevendo, né, como Deus ele já sabia o que ia acontecer, então ele anteviu todo o sofrimento na cruz. E aí tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, né? Eu Como médico, você imaginei. como médico, Quando você ah, falou, imaginou, né? eu imaginei. Fala, pergunta. E aí o sofrimento, né, a angústia de Jesus foi tamanha que a Bíblia vai dizer que o suor dele, ele se transformou, né? Essa é a palavra bíblica, em gotas de sangue. Isso é interessante, né? Eu li até Isso que tem uma pode doença, né? fazer pergunta, pode fazer pergunta. Então a Sim, explicação é a medicina entende isso, esse momento, é possível acontecer isso humanamente falando? é possível. É possível uma pessoa chegar a tanta. Aí eu vou falar de uma parte fisiológica, mas a pessoa chegar a tanta depuração de glicose, tanta depuração de gordura, tanta depuração metabólica, que ela acaba depurando apenas o sangue depois. Então, sim, é possível ela suar sangue, sim. Tá? Obviamente que o que a medicina questiona se seria possível ou não é ele passar por tanto sofrimento, Jesus passar por tanto sofrimento e aguentar chegar no momento, né? Que fala de desidratação, porque houve toda uma preparação antes, né? Sem beber água, sem se alimentar, e ele carregando a cruz, ele recebendo chicotadas, não sei, mas enfim. Então, o que a medicina questiona é somente isso, se ele aguentaria realmente chegar àquele momento com tanto sofrimento. Mas sim, já foi estudado e é capaz. Primeiro é a depuração metabólica, depois a depuração de gordura, depois a depuração de glicose e, por fim, a depuração de sangue. Então, uma pessoa que ela está extremamente hipercatabólica, ela pode sim sair sangue, não só, mas só que o mais comum não é suar, tá, Davi? Só para o pessoal entender, o Uhum. mais comum é sangue gastrointestinal, ou seja, jogar sangue pela boca ou evacuar sangue. Então seria o mais comum. Suar seria talvez o último suspiro, o último momento, assim. Mas talvez foi um símbolo também. Mas sim, pode ocorrer. Ah, interessante. A Stephanie colocou ali hematidrose, né? O nome. Isso, exato. Na verdade, assim, nós falamos tudo em excesso, né? Nós falamos drose depois, né? Então, quando você tem uma metabolização, um metabolismo, quando você tem uma depuração tanto de lipídios, né? Lipidrose, ou seja, então a gente sempre tem uma depuração para o organismo manter-se vivo. Eu só não sei realmente, aí é um questionamento, não um questionamento, né? Porque ele era Deus, mas se fosse o ser humano, se fosse a gente, por exemplo, se mandasse a gente carregar uma cruz sem água, sem comida, se nossa glicose iria aguentar, enfim. Então, aí, quanto a isso, a Bíblia ajuda Jesus. Então, Voltei. ele sofreu, ele sofreu, ele teve esse momento do sangue, né, no extremo, vamos dizer assim, saindo dos poros, enfim, suando, mas depois disso ele passa, ele segue um caminho, ele vai ser levado para a casa de Judas trai, né? Judas chega lá, dá um beijo em Jesus para indicar, né, como indicação, aquele que eu beijar, esse vai ser esse eu estou mostrando que esse é o que deve ser preso. Quem E que aí, corta a orelha? É Pedro que corta a orelha do maluco? Ou João? sim, sim, Pedro, né? sim, é, Aí ele que tinham ali vai. pessoas com espadas, pedaços de pau. Era uma guarda, vamos dizer assim, dos sacerdotes. Então, o povo foi lá para pegar Jesus, prender, e Jesus foi levado até Anás,
depois Caifás, depois Pilatos, depois Herodes, depois volta para Pilatos. Ele passa em tudo isso, pelo Sinédrio, pelo Pretório, ele vai até onde Herodes estava, no palácio, volta, e Pilatos, por fim, o condena. E Herodes não queria condenar ele, né? Herodes meio que. Não sei se é Herodes ou Pilatos, mas um dos dois não queria condenar Nenhum ele, dos né? Eu dois. acho que é Herodes, né? Aí ele falava Nenhum assim, dos mas dois. ele não cometeu um crime tão grave, assim. Ele não cometeu algo tão absurdo. Coloque ele para o público irá salvá-lo, não é mais ou menos isso? Tanto Herodes quanto Pilatos, ah, respectivamente, né, governador, representante romano daquela província, vamos dizer assim, Judéia e Galiléia, então todos os dois não viram crime para condenar Jesus. Então Pilatos olhou para Jesus, para o caso, e falou: não, não vejo nada nesse homem para acusá-lo. Então, naquele momento de festa, Herodes estava na cidade. E aí Pilatos envia Jesus para Herodes para ver o parecer de Herodes. Herodes também, não faz parte da minha jurisdição, eu não quero me envolver nisso. Jesus volta para Pilatos, aí Pilatos, não querendo condenar Jesus, mas os judeus falando, condena. Por fim, como era costume lá naquele momento, soltar um prisioneiro por conta da festa da Páscoa. Jesus fala: aqui está Barrabás, criminoso, ladrão, tumultuador, e nós temos aqui Jesus. E Qual quem dos era dois o outro, nós Davi? devemos soltar? E quem era Oi? o outro? Pelo amor de Deus, me conta esse segredo que eu não consigo descobrir, já li, não consigo descobrir que é outro. Vou te fazer uma proposta, eu sei que você tem um compromisso 7h30, vamos falar da morte e da ressurreição, a gente fala no próximo episódio, Vamos. aí a gente acaba emendando ressurreição e depois a gente já emenda o início do próximo capítulo. Pode ser, que eu sei que você tem um compromisso importante 5h30. O que você acha? Perfeito. Perfeito? Ótimo. Mas deixa eu te Quem falar, era o tá terceiro? acabando. Me conta, quem era? Quem era o quê? O terceiro. O terceiro que Lá, é crucificado? porque eu só consigo saber de Barrabás e só consigo saber de Jesus. Então, antes disso, antes da crucificação, Barrabás ele não foi crucificado. Sim. Ele A foi solto. proposta Ele foi solto pela população, né? Foi solto. A proposta ali eram 3 crucificados naquele dia. Barrabás e mais 2. E aí Jesus acaba entrando no lugar de Barrabás. Então, isso antes, então. Aí depois entra Jesus. Isso, entendi. esses 2 crucificados com Jesus, um à direita, outro à esquerda, a Bíblia não entra em detalhes, mas eram ladrões também, condenados. Mas sabemos que um o provocou, né? Um falou: Isso. se você é mesmo Jesus, nos tire daqui, cadê seu Deus? E o outro pediu, né? Se o senhor é mesmo Jesus, me leve para os céus, né? Exatamente. Então ele fala isso, Lucas capítulo 24, ele vai falar assim: poxa, mas nós dois cometemos crimes, né, e estamos pagando pelo nosso erro aqui na cruz. Agora, Jesus, esse daí não cometeu nada. Ele chega a dizer para Jesus: quando entrares no seu reino, lembra de mim. Tremendo, né? E Jesus vai dizer: ainda hoje no paraíso comigo estarás. Tremendo. Comigo estarás. É só pra gente, Eu lembrava, acordaremos juntos. Comigo estará, assim. pra gente encerrar, antes da morte encerrar a live, deixa eu só te falar sobre Barrabás. É interessante, porque essa palavra Barrabás, esse nome, ele vem de 2 palavras. A primeira palavra bar e a segunda palavra abá. Bar, abá. Bar significa filho. Por exemplo, Bartimeu é o filho de Timeu, né, aquele cego lá em Jericó. Então, Iabá, ou Aba, significa pai, né, Filho do pai? em aramaico. Então, é filho do pai. O significado do nome de Barrabás ou Bar-Abá é filho do pai.
o que que isso significa? Significa que, no final da história, Jesus assumiu a cruz desse homem, Jesus morre e esse homem continua vivo. O filho do Pai, ou seja, Jesus morreu para que filhos do Pai vivessem. Jesus morreu para que nós, como filhos Entendi. do Pai, continuássemos vivendo. Interessante, né? Interessante, Interessante essa interessante. Eu não sabia, não. comparação. Inclusive, eu estava na curiosidade para saber por que ele era filho do pai. Então, filho do pai significa depois da morte. Todos nós somos filhos do pai, né? E por isso que estamos vivos, né? Esse nome ele recebe como judeu no oitavo dia do seu nascimento, na circuncisão, com uma outra proposta lá, mas aplicado para nós faz muito sentido, né? E tem mais Como história filho. sobre Barrabás, porque eu nunca alguma coisa você explicar rápido aí, porque eu não encontrei muita coisa. Não, Só encontrei não tem, pode falar, não não tem. tem, né? A Bíblia só vai dizer que ele era ladrão. Ele provavelmente era aqueles tumultuadores, né? Vamos dizer assim, da multidão, inflamava a multidão, enfim. Então ele cometeu crimes contra Roma, contra o Império Romano e por isso seria crucificado. Mas por Mas costume não da fala nem o fato festa, dele ser crucificado também, né? Porque eu estudei também, hum, não encontrei. não. O E o fato da vinagre, Davi, para a gente finalizar por tudo, assim, era concedido para todos os crucificados água, né? Pelo menos foi o que eu li, assim, era sempre concedido o último desejo, enfim. E para Jesus não foi concedido, né? Para Jesus foi concedido vinagre e existe esse questionamento se era água e se transformou em vinagre ou se realmente era vinagre ou não. Não, vinagre realmente, né? E assim, há quem diga que foi até um tipo de, como é que eu vou dizer, uma forma para envergonhar Jesus ainda mais, porque o vinagre teria sido usado naquele tempo em banheiros masculinos para questões de limpeza, enfim. E aí teriam dado algo que é completamente inapropriado, vamos dizer assim, para matar a sede, né? Jesus É. teria dito, eu tenho sede. Então teria sido uma forma dos romanos zombarem ainda mais de Jesus, enfim. Alguns vão dizer isso, né? Enfim, mas o fato é que Jesus ele assume a cruz, sobe a cruz, é levantado na cruz, para a gente encerrar, né? E vai se cumprir o que João capítulo 3 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a questão era que Jesus seria levantado no madeiro e todo aquele que olhasse para Jesus seria salvo. É claro que esse olhar para Jesus é muito mais do que ler a sua história, do que ouvir falar, do que assistir um filme, do que ouvir uma pregação. É viver para Ó Deus, Deus né? vivo. Olhar para Cristo e decidir viver completamente para Ele. Aí finalizando, foi um punhal na articulação, punhal, ou foi um punhal na articulação, foi redundante agora, mas foi um punhal na articulação, né, da mão, entre o braço, o antebraço e a mão, outro do outro lado, um na articulação do tornozelo, outro na articulação do tornozelo, e depois uma punhalada no coração. Foi isso? A crucificação foi assim, com cravos, né, com pregos, talvez aí de um palmo, mais ou menos. Nas Ah, articulações. aqui assim, né? Isso, na A gente vê articulação do aqui ou aqui, alguns vão dizer que aqui provavelmente na não era. articulação do punho, porque ele acaba segurando o antebraço e a mão, né? E depois eles Para suportar o quebram a peso, né? perna de Jesus, porque Jesus era muito alto. Aí você me corrige se eu estiver errado. Mas eles quebram a perna de Jesus e os braços, porque Jesus era muito alto para a cruz não era para ele, né? Não, então,
não tem isso na Bíblia, não, Ah, tá? Mas então isso é leitura complementar só, tá? Mas o eu que a li Bíblia que vai como a afirmar cruz não era adequada, eles quebravam as articulações do joelho e do braço e antebraço. o que a Bíblia vai dizer é que Jesus não teve nenhum osso quebrado no seu corpo. Então, E o que, então, o então que, não é verdade. Não. o que um filme, por exemplo, A Paixão de Cristo, com todas as suas cenas de Hollywood e tal, mas é interessante o filme. O que ele vai sugerir é que Barrabás seria um pouco maior do que Jesus né, em altura. E aí, para Jesus conseguir, é, já havia ali na cruz, na madeira, o furo, né, do cravo, um acesso, né, para facilitar. Jesus teria sido esticado um pouco para conseguir atingir lá a posição do cravo, né, no furo da Entendi. madeira. Mas nada quebrando, enfim. Pelo contrário, como Deixa eu só já pedir era de tarde. Stephanie, porque a gente está no final, senão vai parar no final. Stephanie, pelo amor de Deus, traz carregador, por favor. Pode continuar. Porque senão vai acabar agora e vai interromper. Mas fala aí, acabei. Então, Jesus ele teria sido esticado para encaixar na cruz, né? E parece isso no filme, né? E não tendo nada quebrado. Como o dia já estava chegando no finalzinho, Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã e ele morreu e foi retirado da cruz por volta das 3 horas da tarde, ou seja, ficou 6 horas crucificado. Ele era costume, se a pessoa demorasse muito para morrer, quebrar suas pernas realmente, para, aí você entende melhor, adiantar a morte da pessoa, vamos dizer assim, o processo da morte. Então eu li E uma foi feito isso, mistura de verdade e mentira. Assim. é, foi feito isso com os dois ladrões né, na cruz, um à esquerda, outro à direita. Na verdade, com um ladrão, porque o outro já não era mais ladrão, certo? Que foi Porque abençoado e ele foi perdoado o pecado. salvo pelo Senhor. Ele se converteu ali na cruz, vamos dizer assim, um ex-ladrão, vamos dizer assim. Perfeito. Mas quando foram quebrar a perna de Jesus, ou as pernas, viram que ele já estava morto. Enfiaram uma lança no seu lado, Não, e aí então a saiu história é sangue, verdadeira. saiu Então. água depois. A história é verdadeira, só que quando eles foram contestar, ele já estava em óbito. Sim, sim. Aí não teve ossos quebrados. E, e aí a gente fala mais detalhadamente sobre morte na próxima live. Vamos falar de morte e Tá bom? ressurreição, falar de Ressurreição, felicidade na próxima live. felicidade. Deixa eu falar de triste. A próxima live vai ser mais feliz. Gostaria de Amém. Isso aí. agradecer a presença de todos. Agradecer o Davi por ter essa humildade de deixar eu orar hoje sem saber orar. Mas agradecer Na no- imensamente. ninguém sabe orar como convém. E agradecer a todos que nos ouviram. E vou passar a palavra para o meu mestre aí, Davi. Despede aí, finaliza para nós aí. Amém, amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento e na próxima live falaremos com mais detalhes, mas Jesus ele entendia completamente a sua missão de vida e o seu propósito no Senhor. Então, entendendo Vamos completamente, ele fazer uma foi capaz pergunta de para todo assumir a mundo? cruz. Vamos. Vamos fazer uma pergunta para todo mundo. Independente do sofrimento que cada um teve, se soubesse previamente o que iria passar, se aceitaria passar ou não? Aí a gente, na outra live, responde isso. Porque Jesus talvez tenha passado o maior sofrimento da história, né? E nós, seres humanos, somos tão fracos, né? Se as pessoas aceitariam passar pelo sofrimento sabendo previamente por tudo que ia passar, o que você acha? Ótima pergunta. Vamos deixar essa pergunta no ar e o Vamos pessoal deixar. responder na próxima. Vamos deixar. Vamos deixar assim. A palavra é sua, meu Então, amigo. quando nós entendemos
nosso propósito de vida, nós somos capazes de entender que alguns processos, né, alguns momentos que queremos passar, estão cooperando para o cumprimento dessa missão no Senhor. Jesus, sabendo disso, ele enfrentou perseguição, porque ele sabia que fazia parte do processo, né? E não ficou questionando a Deus por que eu estou sendo perseguido. Não, ele já sabia o que ia acontecer. Então, quando nós entendemos o fim, nós vivemos o meio de uma forma, entendemos o meio, né, e vivemos de uma forma, digamos assim, mais suave, vamos dizer assim, né? Então, no Senhor, qual é a nossa dica? Entenda no Senhor qual é o seu propósito de vida e viva, gaste a sua vida, use a sua vida, seu tempo, seu coração, sua mente, para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Né? Jesus é um exemplo Amém, meu claro amigo. por isso. Fala de novo para nós. Viva a sua vida, viver seu Viva a sua propósito. vida, viva a sua vida, gaste, use a sua vida, entendendo qual é o seu propósito de vida. Quando isso, Amém. qual é a missão que Deus tem para você? Quando isso acontece, vão se levantar perseguições, dificuldades, mais notícias vão chegar, enfim, tudo vai acontecer, mas nós entenderemos que Deus está permitindo muitas coisas para nos fazer chegar no cumprimento total do seu propósito, dessa missão. Amém? Isso aí. Isso É aí. isso aí. Amém. Amém, Então, que o pessoal? povo, Interage conosco. Ariel, boa tarde. Elisângela, Stephanie. Vivendo glória a Deus. a sua vida com Deus, com o Vamos, seu propósito. Vamos orar? Dá tempo de vamos orar. orar? Dá tempo, dá tempo. Vamos orar ao Vamos lá. Senhor. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Deus, queremos frisar nessa hora a nossa pequenez, Deus. A grande verdade é que não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Nós dependemos da intercessão do Seu Espírito Santo, da ajuda do Seu Espírito Santo, Deus. E por isso estamos aqui, Deus, orando ao Senhor e falando contigo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Queremos pedir ao Senhor que abençoe cada um que participou conosco, está conosco nessa live, de uma forma especial. Deus, o Senhor possa revelar, Deus, de uma forma muito simples, muito clara, qual é o seu objetivo, qual é a missão do Senhor para essa vida, porque todos nós, Deus, possuímos um propósito a ser cumprido no Senhor. O Senhor está nos chamando constantemente para realizar algo para o Senhor, Deus. Possamos entender e que possamos gastar a nossa vida, Deus, seguindo essa direção no Senhor. Se existe alguém aqui, Deus, que não conhece ao Senhor ou que ainda não entregou a sua vida, Deus, no sentido de dizer, Deus, eu quero viver exclusivamente a minha vida para o Senhor. Pai, se existe alguém aqui, nós oramos por essa pessoa e pedimos ao Senhor que mude essa vida. Deus, transforme esse coração e faça com que, Pai, essa vida a partir de agora, entregando a sua vida ao Senhor, viva, Deus, viva entendendo que é especial para Deus, para o Senhor, e que existe um propósito que precisa ser cumprido no Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, abençoa esse decorrer de semana, Deus. Eu quero nesse momento orar por esse período que nós teremos agora de feriado, onde pessoas, Deus, estarão usando a sua vida ou se entregando aos prazeres da carne, Deus. E nós estamos aqui orando ao Senhor e buscando, Deus, entregar ao Senhor, Deus, a nossa vida para vivermos os propósitos do Senhor. São coisas completamente extremas, diferentes, Deus. De um lado, Deus, pessoas vivendo seus próprios interesses, os prazeres da carne. Por outro lado, nós estamos aqui querendo viver para o Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, somos gratos a Ti. Pai, abençoe esse nosso término de dia, que o dia de amanhã seja abençoado pelo Senhor também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus nos abençoe.
Foi. Davi, eu tenho que te falar um negócio. Fala, Eu tenho que te falar pode falar. um negócio. Você falou agora do carnaval, dos prazeres da carne. Eu tenho que te fazer uma proposta, porque veio agora. Se você não aceitar, tudo bem. Mas eu vou fazer a proposta assim na frente de todo Ou mundo. não, você já tem, né? O não eu já tenho. E, último caso, eu farei sozinho. Mas eu tenho certeza que você vai fazer comigo. Carnaval começa quinta-feira? Carnaval começa, vamos dizer assim, sábado, né? Sábado? Agora já? Ou Ou sábado que vem? agora, Não era o próximo? amanhã já tem bloco, já tem um Tá, monte de coisa então amanhã, sexta. no Rio de Janeiro. Tá, então amanhã é sexta e termina quarta, é isso? Termina terça-noite, quarta-feira seria quarta de Confirma aí, cinza. pessoal, porque eu tava na minha cabeça que é dia 13. Vou falar rápido. Independente Não, essa é agora. semana que vem. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Isso. E quarta. Aí na quinta a gente já tem um propósito. 7 dias. Vamos tirar meia hora a 1 hora para falar de uma palavra de Deus. Falar como assim? Falar Fazer uma para live alguém, de meia fazer uma hora a live. 1 hora sobre uma palavra de Deus da Bíblia. Sobre uma passagem, Lembra do que eu falei? Que quem quer fazer o mal vai fazer o mal todos os dias? Vamos tentar. Eu não estou te colocando em cada parede, não, tá? Depois você me responde. Mas durante esses 7 dias, vamos falar sobre passagens de Deus. Vamos passar a passagem para a galera também. Vamos fazer live. Pensa na proposta. Tá, fazer live na sexta, no sábado, no domingo, segunda, terça, Terça, quarta. quarta. Pode ser qualquer horário. A gente vai avisar em cima da hora. E o pessoal, em vez de ir para o prazer da carne, de ir para o carnaval, vai assistir a palavra conosco. Glória a Deus. Fechado? Vamos sim. Então, Fechado. Vamos só fechadíssimo. alinhar os horários aí. Horários. A gente vai avisando durante os dias. Fechado? Pessoal, Fechado. avisar todo mundo que já temos Instagram, @vivendo com propósito, tá? Por favor, sigam e compartilhem. Existem as prévias de todos os episódios, tanto do primeiro ao quarto, que é esse. E o nosso YouTube também, @vivendo com propósito. Por favor, inscrevam-se no canal, sigam e compartilhem. Possuem todos os episódios na íntegra, para vocês entenderem até onde chegamos nesse momento. É muito importante entender os outros episódios também. Amém. Fechado, meu irmão? Fechado. Deus abençoe a todos. Te amo, viu? Também te amo. Um beijo no Levi, um beijo na Jaque. Tierinho, Solange que entrou. Tia Gracinha. Minha mãe, sua bênção. Stephanie, todos. Um beijo na Fisio Rosângela, todos que entraram, Ariel, minha sogra Roseli. Beijo a todos. E até sexta, então. Já, até amanhã. Até amanhã. Fechado, meu amigo. Obrigado, boa tarde. Fique com Deus. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Abraço.